Bom, pessoal, como vão? Tudo bem? Nós estamos aqui na nossa disciplina de Direito Processual do Trabalho. Nós estamos falando de atos processuais e eu já introduzi o tema, né? Lembrando que a disciplina de atos processuais ela é muito bem explicada, né? Sistematizada no Código de Processo Civil. E eu até pedi que vocês fizessem uma revisão da teoria geral do processo a partir do Código de Processo Civil para vocês entenderem então como se estrutura, né, todo o regramento de atos processuais. Para que então, a partir de agora, nós passemos a trabalhar especificamente com a CLT, que de forma bem desestruturada, eu diria, né, ela trata dos atos, termos, dos prazos processuais dos artigos 770 a 782. E aí começamos, então, com um aspecto geral do artigo 770, que vai dizer que os atos processuais serão públicos, e até aí nenhuma novidade, porque a publicidade ela é uma garantia do próprio direito processual, salvo quando determinar o interesse social. E os atos também se realizam entre 6 e 20 horas, 6 da manhã e 20 horas. Vejam que essa regra das 6 a 20 horas ela é flexibilizada, então existem tribunais que têm disposições com um regulamento local que não tem invalidado, não tem havido nenhum tipo de questionamento quanto ao artigo 770 por conta disso. E com relação à publicidade, vejam que existe uma ressalva. O segredo de justiça também ocorre na Justiça do Trabalho, e aí nós temos aqui exemplos, né, de lides que possam implicar violação de direito da personalidade, vinculados à intimidade, à vida privada dos litigantes, demandas que tratam de assédio sexual, discriminação por motivo de sexo, doenças estigmatizantes. Então, são razões para tornar, né, o processo, então, protegido por segredo de justiça. Ainda com relação aos horários, né, a penhora pode se realizar aos domingos e aos feriados mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Para tanto, então, no momento do cumprimento de sentença de execução, caberá também ao advogado fazer o requerimento para que a penhora se dê, né, com as exceções, com a exceção prevista no artigo 770, parágrafo único. Muito bem, vamos falar, dentro do tema de atos processuais, vamos falar da comunicação. Na linguagem do direito processual do trabalho, o vocábulo notificação é utilizado tanto para citação quanto para intimação. Então, vamos entender que a citação ela existe no direito do trabalho, aliás, no processo do trabalho, assim como a intimação. Ela apenas vai receber o nome genérico de notificação. Então, vamos lá. O que é a citação? Eu diria que dos institutos do direito processual, um dos mais importantes. É o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Não há contraditório, não há estabilização da demanda, não há formação válida do processo, eu diria até no plano de existência processual, sem que o réu contra quem é ajuizada a ação não tiver ciência prévia e a oportunidade de manifestar-se, de defender-se. Isso se dá pelo ato de citação. O artigo 841, ele vai já trazer o nome de notificação, e veja, a notificação inicial destinada ao réu é feita por meio do registro postal, e aí a regra sobre a forma de citação no processo de trabalho é da citação por registro postal. E tem por função de citá-lo, vejam aqui a citação, e ao mesmo tempo intimá-lo para comparecer à audiência e nela apresentar resposta. Então, a notificação ela vai comportar dois atos. Primeiro, a citação, dar ciência da existência de um processo. E notificá-lo, ou melhor, intimá-lo para que ele compareça à audiência e nela apresente a resposta. Vejam que no processo civil, a citação é para que ele apresente defesa. No caso do processo do trabalho, a citação e a notificação e a intimação é para que ele compareça. E comparecer em audiência, ele sim terá a oportunidade de apresentar defesa, que inclusive pode ser oral. Pode-se dar citação por edital e também é possível que se requeira a citação por mandado, feita, portanto, por oficial de justiça. No processo de trabalho, então, diferentemente do processo civil, não se aplica o princípio da pessoalidade da citação. E aí, essa questão é muito importante. Por quê? Porque a citação ela é válida quando dirigida ao endereço correto do réu.
e pode ser qualquer pessoa lá presente, independentemente de ser um representante legal ou um procurador legalmente autorizado. Então veja, nós temos aqui uma regra muito mais, eu diria, flexível em relação à citação. Não é necessário que haja certificação de que a pessoa do representante legal que figura num contrato social, por exemplo, tenha recebido aquela citação. Basta que o endereço esteja correto, comprovando, né, a correção do endereço, né, para onde foi encaminhada, dirigida a citação, ela presume-se válida, mas a presunção ela é juris tantum, é uma presunção relativa. O destinatário, né, ele pode sim comprovar a irregularidade da citação. E tendo feito essa prova da irregularidade da citação, ele pode invalidá-la. Mas o ônus de quem é? Do reclamado. Né? Súmula 16 do TST. Está aqui, súmula 16. Muito bem. Ainda sobre citação. Requerida a execução, o juiz mandará expedir mandado de citação ao executado a fim de que cumpra a decisão ou acordo. Veja só, aqui no artigo 880, nós estamos falando de uma citação na fase de execução. E aqui a regra, o nosso ponto de partida não é a citação postal. Aqui a citação é por meio de mandado, cumprido então por oficial de justiça. É a única hipótese, deixa eu pegar aqui meu mouse, é a única hipótese de citação pessoal prevista na legislação processual trabalhista pelo fato de ser feita por meio de oficial de justiça, artigo 880. Muito bem. Intimação. Intimação é um outro ato de comunicação pelo qual se dá ciência, né, a alguém dos atos e dos termos do processo. É uma regra, então, aplicável ao processo do trabalho. Esse conceito vem do artigo 269 do Código de Processo Civil. E aqui nós temos que entender essa regra a partir também do processo eletrônico, que tem sua disciplina na Lei 11.419, que dispõe acerca da informatização do processo judicial. E aqui se institui um prazo de 10 dias para que as intimações realizadas eletronicamente sejam lidas. De que, sendo o processo eletrônico e tendo a intimação, né, sido feita eletronicamente, o prazo para a leitura é de 10 dias. Após esse período, há uma presunção que o advogado que foi habilitado naquele processo terá sido intimado então pelo sistema, ainda que tenha se mantido inerte. Isso vale para processos tramitando no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Veja, nós estamos falando de processo eletrônico e agora sabemos que, pelo menos aqui no nosso tribunal, em São Paulo, 100% dos processos já estão tramitando sob a forma eletrônica. E aqui, as intimações no processo de trabalho por autos físicos são feitas em regra pelo correio, não será mais o nosso caso. Muito bem. Intimações eletrônicas ainda, artigo 5º da Lei 11.419. Interessados que estiverem credenciados no sistema do PJE, da Justiça do Trabalho, serão intimados por meio eletrônico, em portal próprio. Deixa eu corrigir isso aqui, já para vocês não terem problema com o arquivo que receberão. Em portal próprio, com dispensa de publicação no Diário Oficial, valendo registrar que tais intimações só serão consideradas realizadas no dia em que o interessado a ser intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos da sua realização. Caso o interessado não realize a consulta, aí sim a lei presume que esta foi feita dentro do prazo máximo de 10 dias contados da data do envio da intimação. Então fiquem atentos a essa mudança, né, importante, relevante, no que diz respeito à comunicação dos atos processuais pela intimação, pessoal. Com relação às cartas, esse tema ele está todinho contido no artigo 260 a 268 do Código de Processo Civil. Existem 3 cartas. Existe a carta precatória, mais conhecida, vamos por baixo aqui, para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária, formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Então, veja, o processo corre em Diadema, e o reclamado ele se encontra estabelecido em Santo André. Então, o juiz do trabalho de Diadema vai expedir uma carta precatória para o juiz do trabalho de Santo André para que ele cumpra, por exemplo, um mandado de notificação.
para que ele, por exemplo, cumpra um mandado de penhora. Então, isso se dá porque entre o juízo onde tramita a ação e a jurisdição, a competência do foro ou do domicílio, do local onde se encontra o reclamado, há uma necessidade dessa cooperação, porque não se trata da mesma competência do mesmo território jurisdicional. A carta rogatória ela tem a mesma função da carta precatória, mas a distinção é que nós estamos falando não de duas competências jurisdicionais, mas duas seções judiciárias diferentes, nós estamos falando de países diferentes. Então, aqui, a carta rogatória ela ocorre, né, destinada a um juízo de um outro país. E a carta de ordem, né, ocorre pelo tribunal, para juízo a ele vinculado se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local de sua sede. Nós estamos falando, por exemplo, entre tribunais diferentes. Nós estamos falando, por exemplo, entre o Tribunal de Justiça Estadual e o Tribunal Regional do Trabalho, entre um tribunal de São Paulo e um tribunal de Pernambuco. E assim nós temos a carta de ordem. Muito bem. Aqui a gente começa a falar de termos processuais, mas para esse tema nós vamos interromper um pouquinho a nossa aula e prosseguir na sequência da próxima filmagem.